na plenitude dos tempos, para concluir a primeira parte do plano, que era a morte na cruz do Calvário. Eu digo assim na primeira parte do plano, porque a segunda parte eu me refiro à mediação dele. Porque a aceitação da morte de Cristo na cruz do Calvário é a rejeição da mediação do santuário celestial, nada é. Torna sem efeito, torna vão para qualquer um que acredite na morte de Jesus Cristo e rejeite a mediação. Agora, se não fosse pela morte de Cristo, o plano estava incompleto. Se não fosse a mediação, o plano estava incompleto. E o plano é perfeito. Então, morte e mediação é necessário, faz parte do plano para salvar o homem. Então ele veio com uma mente pura, santa. E ele desenvolveu, ainda assim, assumindo uma lei da hereditariedade. Já cerca de 4.000 anos que o homem caiu, e cerca de 4.000 anos depois, na plenitude dos tempos, ele veio exatamente para restaurar o homem, e agora ele está no santuário celestial à direita do Todo-Poderoso para complementar esse plano maravilhoso. Amém. Cristo, ele tomou sobre a sua natureza sem pecado. Opa, aí diz assim, qual é a natureza de Jesus? Sem pecado, claro. Claro que é sem pecado. Ele pecou como Deus? E como ele pecou? Então, natureza sem pecado mesmo. Mas aqui, especificamente, está se referindo à natureza que ele tinha anteriormente, que era só divina. E agora ele tomou a humana e ainda continua o quê? A sua natureza sem pecado. Mesmo tamanho da natureza que está Irmão, Sim, irmão. eu leio muito sobre esse tema, inclusive eu estou com um livro aqui, que eu mostrei para o irmão Maia, sobre esse tema, né? Tem vários livros. Mas por mais que a gente lê, a gente não compreende tudo. E num momento desse aqui é que vai abrindo janelas. E vai clareando. clareando até texto que você não Sim, entendeu. Porque é o que a gente leu com que o que outros leram, é o que a gente compreendeu com que outros compreenderam sobre o assunto. Então, voltando aqui sobre a questão da natureza pós ou pré, eu sempre entendi e preguei sobre a pós, certo? Mas assim, eu particularmente, eu não sei se vocês chegaram, mas eu chego à conclusão agora que tanto ele tinha a natureza pós quanto a pré. Porque ele já tinha de origem a pré. Mas ele não precisou usar essa pré. Ele teve que usar a pós, a humana, porque ele tinha que desenvolver. Ele tinha que ser habilitado para se tornar o sumo sacerdote. Para nos defender, né, e nos deixar o exemplo e o poder e a capacidade de vencer essa mesma natureza humana. Né? Então, o tema, por mais que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo, mas só em momentos que a gente comunga com pessoas ou com assunto, é que vai abrindo essas janelas e a gente vai aumentando a nossa compreensão. Né? Essa participação dos irmãos é interessante, viu? Às vezes você está com um talentozinho aí bem escondido, poderia participar, né, com todos. E certamente eu vou estar aprendendo aqui com vocês, e vocês aprendendo com os escritos aí apresentados, né? Mas é isso mesmo, às vezes a gente estudou bastante um assunto, tentou compreender, lá na frente vem um texto e esclarece todo aquele que tu não entendi, tu passa a entender todos na sua cabeça.
Eu, vendo o comentário do irmão Marquinhos, eu atentei com um detalhe. Ele parece se estreitar entre os comentários feitos. Né? É um detalhe interessante. O texto aí diz que ele tomou sobre sua natureza sem pecado. Só um detalhe. Essa natureza sem pecado, que é mencionada aí no texto, é a natureza de Cristo divino. Né? Aquela que ele tinha como Deus soberano. Só que essa natureza de Cristo, eu vejo, não sei se os irmãos veem assim, que ele tinha antes, no caso de tomar a nossa, com a natureza de Adão tem um pouco de diferença. Que Adão ele participava da natureza divina, né, porque Deus permitiu, como os anjos participam. Né? Mas essa natureza de Cristo, ela é superior à de Adão. Porque é a natureza do divino Deus. Né? Então, nesse caso, quando ele tomou a nossa natureza, ele tomou a de Adão, no caso depois da queda. Né? Essa natureza, entre a natureza de Cristo como Deus, eu percebo, não sei se os irmãos percebem, que tem a natureza da de Adão antes da queda. Porque ele era participante, como nós podemos ser. Né? Mas a natureza de Adão era a natureza humana. Mesmo sem pecado, né? Porque ele participava, Deus permitia. Mas a natureza de Cristo, antes, essa natureza mencionada é a natureza superior de Deus. Só para esclarecer um pouco esse ponto, existe quantas naturezas? Jesus é um exemplo. Quantas? Um é qual? Que é a natureza de Deus, e outro é a natureza do homem. Que fique bem claro, as duas naturezas. Quantas naturezas nós temos? Se você dizer até duas, então você está perfeito. Já pode ser arrebatado. Se você disser que tem uma, então vai em busca da outra. Porque é necessário. Adão, quando foi feito, ele foi feito com a natureza de homem ou a natureza de Deus? É aqui onde precisa a participação e a gente vai botar a prova. Não, só você me permite. Tranquilo. Eu entendi mais ou menos o que ele quis falar. Não, eu entendi É também. que Adão, ele como um ser criado, juntamente com os anjos, eles não têm a mesmo patamar Mesmo nível. da natureza de Deus. Na nossa esfera e a esfera dele, aí é outra história. Né? Porque Cristo e o Pai, eles são divinos, então é como se fosse uma natureza superior. Né? E as Isso. criaturas como se fosse uma natureza inferior, não é isso mesmo? É isso mesmo, é isso que eu quero fazer a explicação, no sentido de conciliar com o que o irmão aqui me falou aqui, é que um é Deus, Criador, o outro é criatura, é humano, mas a natureza é a mesma, é a divina. O homem e os anjos e os homens foram feitos à semelhança de Deus, inclusive na natureza. Agora o homem perdeu essa natureza. A única diferença, irmão, que entra aí é o pecado, né? A única diferença é isso aí. A questão, sabe qual é a confusão toda da natureza divina com relação à natureza humana? Porque Jesus se tornou homem, mas ainda assim com a natureza, a mente divina. Irmão, eu fiz esse comentário levando em conta um texto que a irmã diz assim, que diz que seria quase uma humilhação para o Filho de Deus ter tomado a natureza de Adão antes. Mesmo antes da queda, imagina depois da queda. Mas depois da queda. Por isso que eu fiz essa, E não mais fácil. como o irmão Marquinhos mencionou, não é que a natureza é diferente. Quer dizer que um tem a natureza de si, como propriedade dele, e o outro, que no caso são os anjos, e nós participamos dela. Né? Isso, é a mesma coisa que Paulo disse. Quando Paulo disse isso, olha, nós temos a mente de Cristo. Aí você diz, qual era a mente de Cristo? Igual a minha e a sua? A mente do Pai, né? Mente do Pai. A mente de Cristo é a mente do Pai.
Quando nós tivermos a mente de Cristo, nós estamos tendo a mente de Cristo e do Pai. Porém, na nossa esfera. É por isso que está uma diferença. Tem uma Um está no hierarquia, né? lugar mais elevado e um está aqui embaixo, na sua esfera humana. É porque existe a hierarquia, né? Tem que cada um no seu. Irmão, e aí a gente entra num outro mundo, numa outra discussão, Claro. num outro universo que, assim como Cristo se tornou humano por ele absorver a natureza humana e viver essa natureza, e nós nos tornamos, uma linguagem assim figurativa para a gente entender, nós nos tornamos deuses porque nós recebemos a natureza divina, né? É como se Deus estivesse aqui na Terra. Porque a sua Alguém mente, vai estranhar esse linguajar, mas continue. a sua mente e o seu caráter está aqui conosco aqui, porque nós somos o templo dele, ele está aqui, Sim, né? exatamente. Ora, se os humanos podem ser chamados deuses, Sim. E a Bíblia diz isso aí, né? Né? Nós sois deuses. por exemplo, se você é filho de Deus, os próprios esclarecimento diz que é nascido de um animal é o quê? Que é nascido de um homem? Que é nascido de Deus? Agora nós temos que entender, né? A esfera do pai e do filho é uma, a nossa é outra. Um é criador, outro é criatura. É a mesmo parâmetro aqui da linguagem do irmão Marquinhos que ele falou agora há pouco. Eu acho que foi essa a intenção, né? Foi, irmão, exatamente. No comentário que o senhor mencionou, a questão da hierarquia, né? Porque, embora nós sejamos, juntamente com os anjos, e todos os seres que foram criados à semelhança de Cristo, de Deus tem uma hierarquia. Por exemplo, foi um dos argumentos que Satanás usou, um dos pensamentos de Satanás, quando Jesus assumiu a natureza humana, ele disse, agora eu tenho vantagem. Por quê? Porque a natureza humana, mesmo a natureza humana antes da queda, imagina depois, né? Mesmo a natureza antes da queda, ela era um pouco na hierarquia inferior à dos anjos. Por isso eu levantei essa questão, né? Porque foi aí que Satanás, ele achou que teria vantagem. Ele se colocou na natureza, por isso que seria humilhação. Por quê? Ele se colocaria abaixo dos seres criados na natureza e muito mais agora na natureza pecaminosa. E agora ele achou que teria vantagem por esse motivo. Exatamente. A questão de Cristo, se nós pegarmos esse ponto em Cristo, não temos como falhar na interpretação não. Porque o Espírito sendo de Cristo, não há confusão na interpretação de Cristo. Quando nós dizemos assim, nós temos a mente de Cristo, quer ver como a maioria de nós não vamos poder dizer que temos a mente de Cristo, como Paulo disse? Nós não somos íntegros. Muitas das vezes nós não acreditamos, por exemplo, no Espírito de Profecia, só naquilo que nos convém. Mas tem um negócio que bate contra mim lá no texto, eu já me armo, já bato contra. Isso não é mente de Cristo. O mente de Cristo é integridade. É inteiro. Eu estou quase salvo, mas se perde, quase salvo. Quase salvo é totalmente perdido. Deus quer por inteiro, Só um detalhe aqui. Eu tenho dificuldade na questão da expressão que o irmão Marquinhos usou de ao mesmo tempo pré, ao mesmo tempo pós. Se eu entendi errado, não pode falar aí atrás. Viu? No caso, o texto diz ali, Cristo tomou sobre sua natureza sem pecado, se eu entendi assim. Essa parte aqui eu pré. entendi, irmão Marquinhos, eu estou te entendendo. Vou resumir aqui por ti. Aqui. Cristo tomou sobre sua natureza sem pecado. Em que natureza ele veio ao mundo? Na pré? Não. Ele tomou sobre a sua natureza, a natureza pecaminosa na que ele tinha.
Eu digo, não, mas é pré. Não, mas a expressão não seria pré. Porque os adventistas do sétimo dia, eles têm os três pontos. A antes, aí outros têm. A depois, outros têm as duas. E só define uma. E aqui define, de acordo com palavras claras, Ellen White diz que ele veio na natureza pecaminosa. O detalhe Era isso que ele falava? é basicamente. Quando diz assim, tomou sobre sua natureza sem pecado, estão falando da natureza divina, certo? Porque a natureza divina, eu não posso colocar ela como pré ou pós-lapsariana, porque a de Deus, Sim. ela não tem antes e depois da queda. Sim. Ela Ela é eterna. não sofre essa alteração, né? Não. A do homem sofreu, porque Adão é Mas criado. eu entendi a colocação do irmão e estou dando a expressão aqui exatamente para que não fique mal compreendido. Entendeu? Alguém mais quer falar? Pode ficar à vontade, gente. O assunto é para nós aprendermos mesmo. Tá? Se você der uma opinião e der uma opinião errada, não fique com vergonha, não. Não, esse assunto é um assunto que, quanto mais a gente estudar ele, mais a gente vai saber que a gente não sabia nada. É verdade. Na eternidade nós vamos estar todo tempo estudando, nunca vai aprender tudo, né? E outra coisa também, irmão, eu cheguei à conclusão. Ninguém vai compreender esse assunto com a nossa explicação. Não. Só vai entender estudando, mergulhando. Só. É isso mesmo. Eu gostaria de ler o texto que eu ensinei. Fica à vontade, irmão. Deserto das Nações, página 26, capítulo 4. Diz assim, eu mencionei o texto, não sei se não vai ter aí, só para auxiliar com os comentários que a gente fez. Diz assim, teria sido quase uma infinita humilhação, presta atenção, teria sido quase uma infinita humilhação para o Filho de Deus revertir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em estado de inocência. Ou seja, se ele viesse a ter tomado a natureza de Adão antes da queda, teria sido uma humilhação. Então ele não tomou a natureza de Adão antes da queda. Leva em conta como ele criou. Né? O resto diz assim, mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Então, ele seria humilhação. Então, quer dizer que se ele tomasse, ele não tomou a antes da queda. Ele tomou a depois da queda. Foi mais humilhação ainda. E ainda digo mais. Ele não tomou a natureza de Adão assim que ele pecou. Foi regredindo cerca de 4.000 anos. Aí, naquele ponto, ele toma a natureza do homem sobre si. 4.000 anos, tá? Decrescendo em força física, mental e espiritual. Ah, mas porque ele vindo numa força física, mental e espiritual, lá com 4.000 anos depois, isso não tira o mérito dele, não. Foi exatamente aí onde está o segredo de levantar o homem na mais baixa profundeza do que ele se encontrava. Ou alguém acha que Jesus Cristo veio com 3 metros de altura, com a força de 20 vezes mais do que o homem hoje? Não, não. Ia viver 900 anos, né? Viveu 900 anos. Se for observar, foi quem viveu menos, né? Ele veio para cumprir um propósito para o resgate do homem. Isso faz parte, tudo isso do plano da salvação. Tudo isso faz parte da grande piedade. O mistério de amor infinito. Tem uma descrição tá lá em Isaías, né? Que ele veio como um broto nascido em terra seca, né? Sim. Olha só, irmãos. Não estou vendo hora, vocês só me dão um ponto. Antes 10h22. que o mundo fosse feito, estava combinado. Combinado? Quem combinou? Vai. O pai e o filho combinaram no projeto dele lá.
estava combinado, mesmo antes que o mundo fosse feito. Estava combinado pelo Pai e pelo Filho que a divindade de Cristo fosse envolta na humanidade. Olha, a única saída era aquele que era divino se envolver com a humanidade. É por isso que ele se desce, né? Exatamente, por isso que ele se desce. Porque quem pode se despir só aquele que foi vestido. Se veste e tira a veste. Veste, tira. Então ele pode tirar essa humanidade e ficar independente da humanidade e ele agir independente. Porque o Espírito Santo é um agente independente. Ou não é? É aí onde ele se confunde mais uma vez. É que diz que ele tem personalidade. Tem personalidade. Ele, como Deus, é uma pessoa, irmão. Como um homem também é uma pessoa, não deixou um de ser o outro. Aí eles se misturam e formam uma trindade. O pessoal acha que é um texto que mata tudo. Exato. Tem alguns textos que, de fato, até mesmo quando a gente lê a primeira vez, ele diz assim, pronto, acabou com a minha fé todinha agora. Mas às vezes é só um pequeno detalhe, como o senhor mencionou, é questão daquele texto que o senhor até falou assim, a qual tive dificuldade no início. O Jesus humano não é o Deus eterno. Oxe, Jesus não é Deus? E aí, pronto, agora o que eu faço na minha vida? Acabou minha fé todinha. Eu disse, não, peraí. O Jesus humano não é o Deus eterno mesmo, não, porque é de uma natureza diferente, né? Então, às vezes, isso aqui vai acontecer muito ainda com a gente. A gente vai lidar com um texto que ele aparentemente derruba a nossa fé todinha. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem um monte de textos por trás que invadem a nossa fé. Aquele textozinho novo, que aparentemente tem dificuldade, ele vai ser explicado pelos outros. Então, se há um texto que alguém pensa assim, vai acabar com a tua fé. Não, se acalma. Tem a fé que Jesus Cristo me deu um monte de texto para embasar a sua fé, um texto derruba. Às vezes nós nos encontramos como João Batista. Ora, tendo certeza de quem é o Cristo, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Horas, a gente fica questionando, será que é ele mesmo? Verdade. Quantos textos eu já li? Rapaz, eu tenho convicção disso aqui. Aí vem lá, não sei de onde lá, empurra um texto em ti. Aquele ali te balança naqueles textos, tudo que tu já tinha convicção. Agora que João Batista era um homem que foi guiado por Deus Então, desde o ventre da mãe. dentro da mãe. E o homem titubeou, rapaz, vai lá ver se é ele mesmo. Ora, não foi tu que disse que esse era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Como é que tu vai lá ver se é ele mesmo? Imagina Sabe por quê, irmão? Por causa de uma visita. Tem irmãos hoje que se preocupam muito com visita. Os cristãos é para visitar? É um trabalho para santos. Visitar uns aos outros. Mas não ser muito constante também não, para não ficar enfadando para os outros, né? E Jesus Cristo não foi visitar o primo dele na cadeia, e por causa disso ele devia ser ele mesmo. Se fosse ele mesmo, ele estava me visitando já. Rapaz, vê lá se o irmão é cristão mesmo, que ele não visita ninguém. Então Cristo não era cristão, no caso. Não visitou o primo dele na cadeia. E está escrito que nós devemos visitar os presos. E o primo dele estava preso, imagine quem não era primo dele. Alguém pode levantar a tese que quiser. Mas a palavra de Deus ela é consolidada pela palavra de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali. Não é um pouco aqui, aquele dali eu... Não, um pouco aqui, pouco ali. Aceite o daqui, aceite o dali e junte. Para você ter integridade. Quando diz que Jó era um homem íntegro, é porque ele queria assim. Crer numa coisa aqui que é verdade, não também está escrito ali que é verdade, não também está escrito acolá que é verdade, e une em todos os textos. Aí, afinal de contas, o selo de Deus vive é a consolidação em toda. E o povo de Deus vão estar consolidado em toda. Não é só 90% nem 99%, não, é 100%. Porque quem vai estar trabalhando é aquele que a perfeição dele é 100%. Entenderam a linguagem, né?
que o mundo fosse feito, estava combinado pelo Pai e pelo Filho, claro, que a divindade de Cristo fosse envolvida na humanidade. Aí cita o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Corpo me preparaste, diz Cristo. Foi preciso Jesus Cristo vir em forma humana. Ele era Deus, não deixou de ser Deus, tinha a forma de Deus, porém a forma ele deixou e se toma agora uma forma do homem. Ele não deixou de ser Deus, ele deixou a forma de Deus. O que é diferente. Continua com a substância. Interessante quando William Warren Prescott, ele diz que Jesus nasceu 2 vezes, e ele diz também que Jesus Cristo teve o início na sua personalidade, em questão do gerado. Então, Wagner diz que Cristo teve um início, teve um começo. A numerologia, os números não sabem chegar no determinado ponto em que Cristo foi gerado. E nem como. O que nós podemos saber, falar diretamente para as pessoas, é que ele era a palavra de Deus, que estava com Deus, e que era Deus, e que foi gerado. Mas ele estava aonde antes de ser apresentado aos anjos? Ou Miguel não foi apresentado aos anjos? Foi não? Quem é Miguel? Cristo. Onde Miguel estava? A palavra se pode ver? A palavra que estava com o Pai, que era o Deus invisível, podia ser vista a palavra? Não. Mas Miguel foi visto? Foi. Sim. Provando que ele era um ser? Sim. Aos anjos. E onde estava Miguel antes? Ele era o pensamento de Deus. Alguém vai ver o pensamento de Deus? E os anjos viram o pensamento de Deus? E quando trata-se do Deus invisível, o Deus invisível é visto? Então o que era que os anjos, como eles contactavam com Deus? Como era que Deus contactava com eles? Agora alguém questiona, quando Cristo vier vai vir 3, um aqui no meio, um do lado esquerdo e do lado direito. Onde tu pode provar isso? Agora aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que era invisível quanto palavra, mas que agora pode ser visto pelos anjos e pelos homens, e que ele vai vir na glória do Deus invisível, quanto vai ser visto ele? Se for mandar levantar a mão, pedir para levantar a mão, vai estar todo mundo dividido aqui. Um vai ver 2, eu acho que não vão ver 3 não, mas 2 e 1 vai estar dividido o grupo aqui. Eu acredito que é um. Sentado, irmão, sentado vai ser um, agora voando vai ser milhões e milhões. Né? Olha, o Pai vai vir? Claro que vai. E vai vir na glória do seu Pai. Se a glória do seu Pai está vindo ali, quem está ali? O Pai. Quando o Espírito Santo bate a porta do meio do teu coração, quem é que entra? Por meio de quem? E o Pai e o Filho agora entra por meio de quê? Do Espírito. Que é o quê? Palavra. Parece complexo, mas se a gente começar a examinar a Escritura e comparar texto com texto, você vai entender perfeitamente o que o Espírito quer dizer à igreja que tem o Espírito de Deus. Mas Cristo não veio
em forma humana antes que tivesse chegado à plenitude do tempo. Quando foi a plenitude do tempo? Demorou. Ele nasceu. Ele nasceu. Je veux juste que não. Então veio ao nosso mundo como? Está aqui a plenitude do tempo, é esse aqui, ó. Ele veio como um bebê, porque foi escrito que no Hebreus 10, ali um pouco. Corpo me? Um vers, né? 10:5. Corpo me? Prepara. E a própria linguagem de Gálatas, a própria linguagem de Gálatas 4 e 5, se não me engano, o verso 4 fala da plenitude dos tempos, né? E chegar à plenitude dos tempos. Só que no verso 5 também menciona, nascido seu é o signo, né? Você entendeu? Talvez, né? Nascido, ou seja, no momento do nascimento, chega a plenitude dos tempos, ele não é que ele morre. Nascido do seu bebê. Nascido de mulher, né? Nascido como um mortal. Agora para poder morrer. Então do nascimento aí conta-se o quê? Plenitude dos tempos. Ele veio, nasceu de uma mulher. Pode ver que o nascimento não é a mulher como homem. Tanto é que acusaram Jesus Cristo de ter nascido de prostituição. Mas nascido de Maria, mulher, pela sombra, envolvido pela sombra do Onipotente, do Altíssimo. Então, irmãos, aqui está a plenitude dos tempos. Viu? E tu, Belém, é fraco, pequena demais, entre as mulheres. E que me sairá um que há de governar, que suas origens são desde os tempos. Ele teve origem. Teve. Mas como a palavra de Deus, alguém pode dizer a origem? Se eu provar que Deus, sem essa parte, um Deus mudo, teve existência como mudo, eu desconheço. Então, impossível colocar um Deus sem palavra. Sem pensamento, né? Porque Sem pensamento. Cada dia é um doido, né? Não tem nem lógica isso, né? Então, é um assunto realmente loucura mesmo. Tá? De qualquer forma, nós vamos ser loucos de qualquer jeito. Ou louco para Deus ou louco para os homens, nós vamos ser. Né? Agora, resta saber de que tipo de loucura você quer. Louco é raro. Ao ponderar sobre a encarnação de Cristo na humanidade, só por nós ponderarmos isso, ficamos estupefatos diante de um mistério insondável. Insondável, pode se sondar? Não. É por isso que na eternidade nós vamos estar sempre estudando. E não vamos chegar no fim, na compreensão. Só o Pai e o Filho conhecem tudo. Que a mente humana não pode compreender. A mente humana não pode compreender porque é um tema de um assunto insondável. Você sonda e sempre tem uma infinidade aí para sondar. Quão amplo é o contraste entre a divindade de Cristo e o indefeso bebê na manjedoura de Belém, quando ele veio na plenitude dos tempos. Uma criança indefesa e, no entanto, aqui é a pergunta, uma criança indefesa? E, no entanto, o Criador dos mundos. Quem criou os mundos? Essa criança indefesa foi a criança em si que criou? Mas ele era aquele que criou. Por isso Ellen White diz: o Jesus humano não é o Deus eterno. Mistério, hein?
Eu não vou tirar a minha interpretação de um texto precipitadamente, porque a Bíblia diz que peca quem se precipita. Eu só vou tirar minhas conclusões quando um texto vai dizendo o que é que o outro texto está dizendo. Isso é ser guiado pelo Espírito, ser guiado pela palavra. A palavra é Espírito, a palavra é Cristo. Cristo é o Espírito. Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque na verdade ele era igual a Deus. A palavra de Deus é igual a Deus. E nós devemos apreciar como tal, porque é assim que está escrito. Eu não vou questionar nada, mas o Pai é maior. Isso é texto sendo citado para tentar desvirtuar a integridade das pessoas. Quem é que não sabe que na hierarquia o Pai é maior que o Filho? Quem é que não sabe que o próprio Jesus Cristo disse que o Pai é maior que eu? A personalidade do Pai teve nisso? Não. A do Filho teve? Teve. Então ele é maior mesmo. Não, irmão, mas a outra não. Mas ele é maior porque ele era homem. Não é isso aí que está se referindo. Está referindo no geral, na hierarquia. Fala que é tudo sujeitar-se a feminino e animal. Pronto, aí. Todas as coisas me foi dadas no céu. Mas foi o Pai que deu. Sim, criatura. Tu está querendo justificar o quê? Tirar minha integridade? Ele deu o quê? Ele deu vida para ele ter vida em si mesmo. Aí cita João 17, verso 3. Você sabe o que é lá, né? A vida eterna é esta. Quem? Como o único Deus verdadeiro é a vida eterna. Quem? Nesse caso lá é o Pai. Só que está lá envolvido o Filho também. Continua o texto. Aí eu vou aceitar só a primeira parte, a segunda não. Mas, irmão, onde tu vai provar a segunda? Só nesse texto? Não, irmão. 1 João 5, o mesmo autor que escreveu o livro de João 17,3, escreveu a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. O que diz lá? Sabe o que é verdadeiro? Isto é, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e se eu nego que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, eu vou estar aceitando João 17,3, irmão. Sejam sinceros. Mas tem muitos fazendo isso. Eu tenho que examinar a Escritura por mim mesmo. Senão vão me enganar. Porque a caminho parece direito, mas não é. Satanás citou as Escrituras. E Jesus não reprovou ele por ter citado a Escritura, não. Ele só acrescentou. Também está escrito. João 17,3 está escrito. Aqui também está escrito em 1 João 5,20. E aí? Qual é a verdade? João 17,3, 1 João 5,20 ou as duas coisas? Então vamos para o equilíbrio. Não é assim que os cristãos têm que se unir? Um só propósito, um só pensamento, as mesmas ideias, parecer o mesmo? Não vamos encontrar muita barreira, irmão, mundo afora. Irmão, ele como uma pessoa que é submissa ao pai, ele botou o pai dele primeiro lá. Claro. Aí depois ele colocou ele também. Mas ele primeiramente colocou o pai dele. É compreensível. O assunto, ele pode ser entendido desde que você procure, de coração sincero, buscar essa integridade. Se Deus não vê integridade na gente, qual é a questão que ele questiona lá com o Lúcio? Você não tem visto o cérebro de Jó? Homem íntegro? Tem visto. Se desvia do mal. Ele não teve por usurpação
usurpação ser igual a Deus? Porque ele era Deus. Se ele não fosse Deus e se considerasse Deus, era usurpação. Você não pode pegar uma coisa daquilo que você não é e dizer que você é. Isso é usurpação. Ele que foi em forma de Deus tomou a forma de um homem.